Preste atenção no jeito como você está tentando mudar. Você não está travado porque te falta força. Você está travado porque você está usando a ferramenta errada. Você chama de reprogramação mental, aquilo que na prática virou só motivação repetida. E motivação é espuma. Sobe rápido, dá sensação de energia e some sem deixar estrutura. Perceba a cena. Você assiste um vídeo, lê uma frase forte, sente um pico de clareza, promete que agora vai, e por algumas horas você realmente acredita. Só que no dia seguinte, a sua mente volta para o mesmo trilho. Você não entende por quê. Aí você conclui que tem algo quebrado em você. Não tem. O que está quebrado é o método. Você está tentando treinar mente como se estivesse inflando emoção. Repare no padrão. Quando a sua mudança depende de você sentir vontade, você não está no comando. Você está pedindo permissão para a sua química. E a sua química não tem compromisso com o seu futuro. Ela só responde ao seu conforto imediato. É por isso que tem gente que se esforça muito e não sai do lugar. Porque o esforço está indo para manter o ciclo, não para quebrar o ciclo. Você se esforça, se anima, tenta, falha, se culpa, recomeça. Isso não é evolução. Isso é repetição disfarçada. Napoleon Hill ensinava que o resultado não nasce do desejo solto. Ele falava de decisão e direção mental. E decisão não é eu quero. Decisão é eu faço mesmo sem sentir. Quando você confunde reprogramação com motivação, você fica dependente de um estado emocional específico para agir. Aí você vira refém dos dias bons. E o seu progresso vira uma loteria. Agora, entenda isso com calma. Reprogramar a mente não é levantar a sua energia. É trocar o comando interno que você obedece quando ninguém está olhando. Porque a maior parte do seu dia não é vivida em grandes momentos de inspiração. É vivida no automático, nas pequenas escolhas, nas microfugas, na forma como você interpreta um atraso, uma crítica, um boleto, uma oportunidade. É ali que a vida muda ou fica igual. E aqui entra a dor central, que você precisa admitir. Você tem feito esforço sem resultado, porque você está tentando vencer o automático com emoção. Só que o automático é velho, é rápido, é confortável e ele conhece seus atalhos. Ele sabe exatamente quais pensamentos te derrubam. Ele sabe como te convencer a adiar. Ele sabe como te fazer começar de novo, sem nunca concluir de verdade. Quase ninguém percebe isso, mas é decisivo. Motivação te dá a sensação de movimento. Reprogramação te dá direção. Motivação te empurra. Reprogramação te organiza. Motivação te faz começar. Reprogramação te faz continuar. E se você olhar com honestidade, o seu problema não é começar. Você começa várias vezes. O seu problema é sustentar. É permanecer na mesma linha quando a mente tenta negociar. Napoleon Hill batia nessa tecla. A mente fica forte quando ela aprende a não discutir com a própria decisão. Ele não chamava isso de estar animado. Ele chamava isso de controle do pensamento. E controle do pensamento não é virar um monge, é escolher na vida real qual ideia vai liderar você hoje. Porque sempre tem uma ideia liderando você. Sempre. Ou é a ideia do medo, ou é a ideia do conforto, ou é a ideia da pressa, ou é a ideia da disciplina. O problema é que, quando você não escolhe, você acha que é você, mas na verdade é só o programa rodando. A Bíblia confirma esse princípio de forma direta. Provérbios 23:7 aponta que a vida segue o eixo do que a pessoa alimenta dentro de si. Não é misticismo. É direção mental. O pensamento não é enfeite. O pensamento é trilho. E trilho leva para algum lugar, goste você ou não. Então vamos colocar isso no chão.
O que é reprogramar sem romantismo? É fazer a sua mente obedecer a um padrão novo antes dela concordar com ele, porque ela não vai concordar no começo, ela vai resistir, ela vai tentar te vender a mesma desculpa de sempre. Hoje não dá, amanhã eu compenso, só dessa vez, eu mereço, não é tão sério. E aí você cai, não porque você é fraco, mas porque você ainda está aceitando discutir com a voz antiga como se ela tivesse o mesmo peso da sua decisão. Agora que você enxergou isso, não dá para desver. Você já sabe que o seu inimigo não é falta de informação, é falta de comando. E é exatamente por isso que eu vou te colocar num compromisso público agora, porque a maioria foge desse nível de responsabilidade e fica no raso, consumindo motivação como se fosse remédio. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: eu assumo o comando. Perceba o que você acabou de fazer se você comentou. Você saiu do modo espectador e entrou no modo executor. E se você não comentou, repare no impulso de depois eu faço. Esse depois é o programa antigo tentando manter você confortável. É assim que ele ganha, não te atacando de frente, mas te empurrando para uma postergação elegante. Napoleon Hill ensinava que a repetição dirigida cria um estado interno novo, mas não é repetição de frase bonita. É repetição de atitude mental. É repetir a escolha certa quando a mente pede a escolha fácil. É repetir a direção quando a emoção tenta puxar para o lado. E isso é prático. Começa no jeito como você se fala quando algo dá errado. Porque o seu programa atual talvez esteja assim: tá vendo? Você sempre falha. Não adianta. Você não sustenta. Você não nasceu para isso. E você trata esses pensamentos como verdade, quando eles são só hábito. A Bíblia confirma essa troca de padrão com clareza. Romanos 12:2 aponta para a transformação pela renovação da mente, não pela renovação da empolgação. Renovar a mente é trocar a forma, o molde, a resposta automática. É parar de reagir igual. É parar de interpretar igual. É parar de decidir igual. E aqui está o ponto que muda o jogo. Reprogramação mental começa quando você para de negociar com o pensamento que te diminui. Você não debate com ele, você não tenta convencer ele, você simplesmente escolhe um comando novo e executa. Porque debate interno é o lugar onde você perde tempo e energia. Debate interno parece profundidade, mas muitas vezes é só adiamento disfarçado. Napoleon Hill falava do poder de uma decisão definitiva. Definitiva significa não depende de clima, não depende de humor, não depende de aplauso. E reprogramação é isso. Você parar de tratar sua mente como criança mimada que precisa de motivação para fazer o básico. Você trata sua mente como ferramenta. Ferramenta não manda, ferramenta obedece. E quando você começa a obedecer um comando novo, algo acontece que quase ninguém entende no início. O resultado não aparece primeiro fora. Ele aparece dentro como estabilidade. Você para de oscilar tanto. Você para de precisar de um vídeo a mais para voltar para o eixo. Você cria eixo, você cria padrão. E isso muda dinheiro, trabalho, relação, saúde, porque muda decisão. O mundo não muda para você. Você muda a forma de entrar no mundo. Jesus ensinava um princípio que a maioria usa como frase, mas não vive como método. Marcos 11:24 trata de crer de um jeito que muda o agir. Isso não é pensamento positivo. Isso é alinhamento interno. É você parar de pedir resultado enquanto mantém o mesmo comando. Porque o comando sempre vence o desejo. Agora, se isso está ficando claro para você, entenda o custo invisível de continuar confundindo motivação com reprogramação. Você vai seguir se empolgando e se frustrando. Vai seguir começando e recomeçando.
Vai seguir sentindo que tem potencial, mas vivendo como se não tivesse. E isso cansa. Cansa por dentro. Cansa porque você sente que trabalha, mas não avança. E uma mente cansada vira uma mente fácil de manipular pelo próprio conforto. Esse ponto é raro, e é por isso que eu vou te pedir um gesto simples que não é para me agradar, é para aumentar o alcance desse tipo de clareza. Porque tem gente exatamente no seu estágio, achando que o problema é falta de motivação, quando o problema é falta de comando. Deixe o like agora. Isso empurra esse vídeo para quem ainda está preso nesse mesmo ciclo de esforço sem resultado. Napoleon Hill dizia que quando você muda o padrão mental, você muda o tipo de oportunidade que você enxerga e o tipo de decisão que você sustenta. E é por isso que o primeiro treino não é pensar bonito, é cortar negociação, é cortar desculpa inteligente. É cortar a mania de esperar se sentir pronto. Observe a próxima vez que a sua mente tentar te puxar para o velho trilho. Ela vai vir com lógica, ela vai vir com um argumento, ela vai vir com uma historinha convincente. E você vai ter duas opções: discutir ou dirigir. E dirigir é simples. Você reconhece o pensamento, não se identifica com ele e volta para o comando que você escolheu. Você não precisa vencer na força. Você precisa vencer na direção. É assim que reprogramação começa. Não com um pico de emoção, mas com uma decisão repetida em silêncio até virar padrão. E quando virar padrão, você não vai se sentir motivado. Você vai se sentir firme. E firmeza é o que produz resultado de verdade. Faz sentido? Então segura essa ideia com você agora, porque a sua mente vai tentar escapar dela em forma de pressa, distração ou ok, eu já entendi. Não, você entendeu quando você pratica. E a prática começa no próximo pensamento que tentar te governar. Observe o quanto você ainda confunde movimento com progresso. Se você for honesto agora, vai perceber que você faz muita coisa, mas constrói pouca coisa. O seu dia é cheio, a sua mente é ocupada, o seu esforço é real, mas o resultado não acompanha. Isso não é azar, isso não é falta de capacidade, isso é falta de critério interno. Você está se movendo muito dentro de um sistema mental que continua o mesmo. E quando o sistema não muda, o máximo que você consegue é girar mais rápido no mesmo lugar. Repare como isso acontece na prática. Você acorda com a sensação de que precisa render mais. Então você se empurra, faz listas, tenta se organizar, promete que vai manter foco. Por algumas horas, funciona. Só que ao longo do dia, pequenas decisões começam a drenar você. Um adiamento aqui, uma distração ali, uma conversa que te tira do eixo, um pensamento que te faz questionar tudo. No final, você está cansado, não porque produziu muito, mas porque brigou demais com a própria mente. Isso é o que quase ninguém entende. Esforço sem estrutura cansa mais do que trabalho pesado. Porque trabalho pesado, pelo menos, constrói algo fora. Já o esforço mental desorganizado só consome energia interna. E quando você vive assim, você começa a achar que o problema é falta de disciplina, quando na verdade é excesso de negociação interna. Napoleon Hill ensinava que a mente improdutiva não é preguiçosa, ela é indisciplinada no foco. Ele falava que a maioria das pessoas até deseja algo claro, mas pensa de forma dispersa, e pensamento disperso gera ação dispersa. Você até age, mas age em muitas direções ao mesmo tempo. Resultado, nada se consolida. Perceba o custo invisível disso. Quando você não vê resultado, você começa a duvidar do processo. Quando você duvida do processo, você troca de método. Quando troca de método toda hora, você nunca aprofunda. E sem aprofundar, não existe reprogramação nenhuma, existe só tentativa. E tentativa constante, sem consolidação, cria frustração crônica.
A Bíblia confirma esse princípio de forma muito prática. Tiago 1:8 descreve a instabilidade de quem muda de direção o tempo todo. Não é condenação espiritual, é diagnóstico mental. Uma mente dividida não sustenta resultado. Ela começa uma coisa pensando em outra. Ela decide hoje já abrindo espaço para desistir amanhã. E aqui entra um ponto que dói, mas liberta. Você não está cansado porque faz demais. Você está cansado porque faz sem eixo. Sem um comando interno claro, qualquer esforço vira peso. Porque cada ação exige uma microdecisão extra, e decisão cansa. Por isso que pessoas com mente treinada parecem mais leves mesmo fazendo mais. Elas não decidem o tempo todo. Elas executam a partir de um padrão já escolhido. Napoleon Hill falava que a decisão firme economiza energia mental. Quando você decide de verdade, você para de discutir. E quando você para de discutir, sobra energia para produzir. Mas se você decide mais ou menos, a sua mente vai te cobrar o preço dessa indecisão o dia inteiro. Ela vai te puxar de volta para o conforto, para o hábito antigo, para o que é familiar. Agora observe algo importante. A sua mente não quer resultado, ela quer previsibilidade. Resultado exige mudança. Previsibilidade exige repetição. Então, se você não assume o comando, ela vai sempre te levar para o padrão conhecido, mesmo que esse padrão te prejudique. É por isso que tanta gente se esforça para melhorar sem nunca mudar o que realmente importa. O critério interno de escolha. Jesus ensinava algo que quase sempre é interpretado de forma superficial, mas que é profundamente prático. Lucas 16:10 fala sobre fidelidade no pouco. Isso não é moralismo, é método. Ser fiel no pouco é sustentar o mesmo padrão mental nas pequenas decisões, quando ninguém vê. É ali que a reprogramação acontece, não no grande discurso, mas na pequena coerência. Agora, perceba como isso se conecta diretamente ao seu esforço sem resultado. Você até faz coisas grandes de vez em quando, mas falha nas pequenas repetições diárias. Falha em manter o mesmo comando quando a empolgação some. Falha em sustentar a direção quando o retorno ainda não veio. E aí você interpreta isso como algo deu errado, quando na verdade é exatamente assim que o processo testa se o comando é real ou só entusiasmo. Napoleon Hill dizia que o hábito mental precede o hábito externo. Se você ainda precisa se convencer todos os dias, o hábito não está formado. E enquanto não está formado, tudo exige força. Força demais não se sustenta. Direção se sustenta. Pouca gente percebe, mas esse é o divisor silencioso entre quem acumula resultado e quem acumula cansaço. Um constrói padrão, o outro vive de picos. Um confia no processo porque sabe o que está fazendo. O outro depende de estímulo externo para não desistir. E isso não é personalidade, é treino. Agora que você enxerga isso, você carrega uma responsabilidade nova, porque continuar agindo do mesmo jeito depois de entender o erro custa mais caro. Antes era ignorância, agora vira escolha. E escolha repetida vira destino. É por isso que esse tipo de clareza não pode ficar restrita. Quando alguém entende que esforço sem eixo é o verdadeiro ladrão de energia, muita coisa começa a se reorganizar por dentro. E isso precisa chegar a mais gente que está se sentindo cansada sem entender o motivo. Esse like agora faz o algoritmo levar esse conteúdo para quem ainda está preso nesse ciclo de esforço sem resultado. Napoleon Hill reforçava que a mente precisa ser treinada para sustentar uma linha única de pensamento por tempo suficiente para gerar efeito. Não é intensidade, é continuidade. E continuidade só nasce quando você para de trocar de direção toda vez que o desconforto aparece.
Observe, a partir de hoje, como você reage ao desconforto. Não tente eliminá-lo. Apenas note se a sua primeira resposta é fugir, adiar ou negociar. Ali está o ponto exato onde a reprogramação começa. Não com uma frase bonita, mas com a decisão silenciosa de não se mover para trás. Você não precisa fazer mais. Você precisa parar de desfazer. Parar de começar algo já pensando no escape. Parar de agir como se o resultado tivesse que provar o processo antes do processo se consolidar. Porque quando o comando é verdadeiro, o resultado vem como consequência, não como motivação. Segura essa ideia agora, sem pressa de concordar ou discordar. Apenas observe como ela se manifesta na sua rotina real. O próximo pensamento que tentar te puxar para a dispersão vai mostrar exatamente onde o seu treino começa. Entenda o que realmente mantém você preso, mesmo quando parece que está tentando mudar. Existe um ponto que quase ninguém encara de frente. A sua mente aprendeu a sobreviver melhor do que aprendeu a avançar. E sobreviver não exige direção, só exige repetição. Você repete comportamentos que aliviam tensão, pensamentos que explicam o fracasso, decisões que protegem o ego. Tudo isso mantém você funcional, mas não progressivo. Você segue em pé, mas não segue adiante. Observe como isso se manifesta quando algo dá errado. A sua primeira reação não é ajustar o comando, é justificar. Você explica para si mesmo por que não era o momento, por que as condições não ajudaram, por que você faria diferente da próxima vez. Isso parece maturidade, mas na prática é anestesia. Justificativa alivia a dor imediata, mas rouba a chance de reprogramar o padrão. Napoleon Hill ensinava que o maior inimigo do crescimento não é o medo declarado, é a racionalização elegante. Ele falava que a mente cria desculpas inteligentes para não abandonar hábitos antigos. E quanto mais inteligente a pessoa, mais sofisticada é a desculpa. Você não diz, eu não consegui. Você diz, não era estratégico agora. E assim, o programa antigo segue intacto. Perceba o custo disso ao longo do tempo. Você vai acumulando pequenas concessões internas. Uma aqui, outra ali. Nenhuma parece grave sozinha. Mas juntas, elas criam um padrão de identidade. A pessoa que sempre tem um bom motivo para não sustentar a decisão. E identidade é o que mais pesa na mente. Você começa a se ver como alguém que tenta, não como alguém que executa. A Bíblia confirma esse mecanismo de forma direta. Provérbios 21:5 aponta que planos consistentes levam a resultado, enquanto a pressa leva à escassez. Pressa aqui não é velocidade externa, é pressa interna de sair do desconforto. Quando você quer sair rápido da tensão, você sacrifica o processo. E sem processo, não há reprogramação, só alívio momentâneo. Agora observe algo decisivo. A sua mente sempre vai oferecer uma saída confortável antes de oferecer crescimento. Sempre. Porque crescimento exige que você fique tempo suficiente em uma decisão para que ela se torne natural. E o desconforto inicial é o sinal de que o comando novo ainda não foi integrado. Fugir desse desconforto é desistir cedo demais e chamar isso de flexibilidade. Napoleon Hill chamava isso de falta de persistência dirigida. Persistência não é teimosia cega. É fidelidade a um comando interno, mesmo quando a emoção tenta puxar para o lado oposto. E aqui está a virada prática. Você não precisa vencer o desconforto. Você precisa parar de obedecer a ele. Discomfort não manda, ele passa. O comando fica. Jesus ensinava um princípio que toca exatamente esse ponto de obediência interna. Mateus 7:24 fala sobre construir sobre a rocha, não sobre a areia. Isso não é metáfora bonita, é método mental. Rocha é padrão, a areia é emoção do momento.
Quando você constrói sua vida sobre emoção, tudo depende do clima interno. Quando constrói sobre padrão, o clima não decide mais. Agora, seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você confundiu ouvir algo forte com mudar de verdade? Você sai impactado, fala que fez sentido, sente clareza, mas não altera o comando no dia seguinte. E sem alteração de comando, não existe reprogramação. Existe consumo de conteúdo. Conteúdo não muda destino. Decisão sustentada muda. Pouca gente aceita isso porque dói no ego. É mais confortável pensar que falta mais uma informação, mais um vídeo, mais um insight. Assim você continua se sentindo em movimento sem assumir o peso da mudança real. Mas agora que você está vendo isso, existe um custo em continuar fingindo que não viu. Quase ninguém percebe esse ponto, mas ele separa dois tipos de pessoas: as que usam conhecimento para se proteger e as que usam conhecimento para se transformar. A primeira entende rápido, explica bem, mas vive igual. A segunda, às vezes, entende devagar, mas muda o comportamento. E comportamento repetido vira caráter mental. É exatamente aqui que muita gente escorrega. E por isso, eu vou te puxar para uma decisão simples, mas concreta. Não é elogio, é posicionamento. Não é emoção, é compromisso interno verbalizado. Escreva agora nos comentários: eu não vou mais negociar com esse padrão. Se você sentiu resistência em escrever isso, observe. Não lute contra a resistência. Apenas perceba quem está tentando manter o controle. Esse incômodo é o sinal mais claro de que você tocou no ponto certo. O programa antigo sempre reage quando é confrontado. Napoleon Hill dizia que quando a mente começa a ser dirigida, ela tenta retomar o comando com urgência. Ela cria ansiedade, distração, vontade de sair. Tudo isso é mecanismo de defesa do hábito. Não é sinal de que você está errado, é sinal de que você está mexendo onde importa. A Bíblia reforça esse processo interno em Gálatas 6:7. Aquilo que é semeado, retorna. Semeadura aqui não é discurso, é padrão repetido. Se você semeia concessão, colhe estagnação. Se semeia direção, colhe estabilidade. Não existe neutralidade mental. Ou você reforça o velho, ou constrói o novo. Agora, traga isso para a sua vida prática. A próxima vez que surgir um pensamento que tenta te tirar da linha, não analise demais. Análise excessiva é outra forma de negociação. Reconheça o pensamento e volte para o comando escolhido. Simples, seco, sem drama. É assim que o cérebro aprende. Repetição sem conversa. Napoleon Hill reforçava que o hábito se forma quando a mente percebe que não há alternativa. Enquanto você deixa uma porta aberta para o antigo padrão, ele vai tentar entrar. Fechar a porta não é lutar, é parar de discutir. É agir como alguém que já decidiu. Jesus também apontava isso quando falava sobre não servir a dois senhores, em Mateus 6:24. Dois senhores aqui não são entidades externas, são comandos internos. Ou você obedece ao conforto, ou obedece à direção. Tentar agradar os dois gera confusão, não equilíbrio. Segura esse entendimento agora. Não transforme isso em mais uma reflexão bonita. Observe como ele aparece nas pequenas decisões do seu dia. Ali está o campo de treino real. Ali a reprogramação acontece ou não acontece. Não é no discurso, é no instante em que você escolhe não ceder. Permaneça com isso. Não corra para o próximo estímulo. O valor desse ponto está exatamente em ficar com ele tempo suficiente para que ele comece a mudar a forma como você reage. É assim que o padrão novo começa a se firmar. Existe um momento em que a mente para de resistir e começa a se revelar.
Esse momento não vem com euforia, ele vem com um silêncio interno. Você percebe que algo mudou quando a confusão diminui, não porque os problemas sumiram, mas porque você parou de discutir com tudo ao mesmo tempo. A mente começa a responder mais rápido, com menos ruído, e isso não acontece porque você se sentiu melhor. Acontece porque você assumiu um comando e parou de negociar com ele. É aqui que muita gente erra a leitura. A pessoa acha que reprogramação mental vai trazer entusiasmo constante. Não vai. O que ela traz é estabilidade. E estabilidade não dá pico, ela dá base. É por isso que quem está reprogramando de verdade parece menos excitado e mais firme, menos ansioso e mais direto, menos perdido e mais objetivo. Não é frieza, é direção. Napoleon Hill ensinava que quando a mente encontra um eixo, ela para de desperdiçar energia em decisões repetidas. Ele dizia que a maior parte do cansaço humano não vem do trabalho, mas da indecisão constante. Quando você decide quem manda dentro, você reduz o atrito interno. E onde há menos atrito, há mais força disponível. Observe como isso começa a aparecer na sua vida prática. Você deixa de responder no impulso. Você não precisa mais justificar tanto. Você não sente a mesma urgência em explicar suas escolhas para todo mundo. Isso é sinal de que o comando está se solidificando. A mente não precisa mais provar. Ela executa. A Bíblia confirma esse estado interno de firmeza em 1 Coríntios 15:58. Quando fala de permanecer constante e abundante naquilo que se faz. Constância aqui não é insistência cega, é estabilidade de direção, é não ser arrastado por cada emoção nova que aparece. É exatamente isso que começa a diferenciar quem progride de quem vive oscilando. Napoleon Hill reforçava que o hábito mental dominante molda o caráter e o caráter molda o destino. Isso não é filosofia abstrata, é mecânica mental. O que você repete internamente, você se torna. E quando você se torna algo, você passa a agir sem precisar de esforço consciente. É aí que o jogo vira. Perceba como, nesse ponto, a motivação se torna irrelevante. Você não pergunta mais, estou com vontade? Você pergunta, isso está alinhado com o comando que eu escolhi? Essa simples troca muda tudo, porque agora a emoção não decide, ela acompanha, e emoção que acompanha não sabota. Jesus ensinava algo que toca diretamente esse estágio de maturidade mental. Lucas 9:62 fala sobre não olhar para trás depois de colocar a mão no arado. Isso não é radicalismo religioso, é clareza psicológica. Olhar para trás aqui é manter a mente presa ao padrão antigo, enquanto tenta construir algo novo. Isso divide a força, e força dividida não sustenta resultado. Napoleon Hill falava que a persistência verdadeira aparece quando a pessoa já não precisa mais se convencer. Ela simplesmente continua, não por teimosia, mas porque o comando interno virou identidade. E identidade não se debate, identidade se vive. Agora observe um detalhe importante. Quando você entra nesse estágio, o mundo começa a reagir diferente a você. Não porque você mudou o mundo, mas porque você mudou a forma de se posicionar nele. As pessoas sentem quando alguém não está mais pedindo validação. As oportunidades aparecem quando a mente está clara o suficiente para enxergá-las. E a clareza só se mantém quando o comando é respeitado todos os dias, inclusive nos dias comuns. A Bíblia reforça esse princípio de constância em Eclesiastes 11:4, mostrando que quem espera condições perfeitas nunca age. Reprogramação mental é o oposto disso. É agir a partir do padrão, não da condição. É manter o eixo mesmo quando o cenário ainda não respondeu.
Napoleon Hill insistia que o sucesso não responde à pressa emocional, mas à consistência mental. E consistência não nasce de motivação. Nasce de decisão repetida até virar normal. O normal novo substitui o velho automático. E quando isso acontece, você não sente que está se esforçando para mudar. Você sente que está simplesmente sendo quem decidiu ser. Pouca gente chega até aqui porque esse estágio não é chamativo. Ele não rende frases de efeito. Ele não dá sensação de espetáculo. Ele dá resultado. E resultado silencioso é o mais estável que existe. É aquele que não depende de aplauso, nem de estímulo externo, nem de confirmação constante. Agora, entenda a responsabilidade que vem junto com isso. Uma mente dirigida não pode mais fingir ignorância. Você já sabe onde negocia, você já sabe onde cede, você já sabe onde se sabota. E saber disso muda o peso de cada escolha. Não gera culpa, gera consciência, e consciência exige posicionamento. Napoleon Hill dizia que quando a mente encontra clareza, ela naturalmente busca ambientes, ideias e pessoas que reforçam essa clareza. O oposto também é verdadeiro. Você começa a se afastar do ruído, não por arrogância, mas por critério. Você entende que tudo que entra na mente precisa servir à direção, não à distração. É exatamente por isso que esse espaço existe. Não para motivar, mas para treinar. Não para animar, mas para dirigir. Não para entreter, mas para formar padrão mental. Se esse nível de clareza faz sentido para você, esse canal é o lugar onde a mente deixa de oscilar e passa a ser conduzida.